Bom, segundo ano, vamos lá. Vamos falar agora do fim da União Soviética, né? Vai ser bem curtinho, se Deus quiser, esse vídeo. E é só uma complementação do vídeo anterior, né? Sobre a Guerra Fria em si, né? O que aconteceu durante a Guerra Fria. Eu vou retomar alguns pontos aqui para explicar, basicamente, por que a União Soviética não conseguiu manter a competitividade em diversos setores com o capitalismo americano, né? E por que ela chega ao fim em dezembro de 1991. Então vão ser alguns motivos, a gente vai ter que falar um pouquinho da história. Essa aqui é a bandeira da União Soviética, tá? Aqui na imagem eu tenho sobretudo Stalin. Stalin foi um dos grandes líderes da União Soviética, talvez o mais lembrado ao lado do Lenin. E quando Stalin sai do poder, né, quando a queda do governo dele acontece, vão vir à tona uma série de eventos de corrupção dentro do sistema capitalista, perdão, do sistema socialista. E isso é problemático, né? Que é um sistema que ele prevê e propõe igualdade, e a partir de então vários escândalos de corrupção vão começar a permear o governo socialista, sobretudo a cúpula do governo socialista, que teria aí mais benefícios do que os demais, né? Todo mundo é igual, mas tem alguns mais iguais do que outros, né? Então, coloquei ali no quadro vermelho para vocês sempre um resumo do que eu estou falando. Eu vou ler só para ficar pontuado para quem estiver ouvindo, só guardar essas informações. Ó. A queda do governo do Stalin trouxe à tona uma série de transformações que abriu portas para o fim da centralização política promovida pelo stalinismo. No governo de Nikita Khrushchev, várias das práticas corruptas e criminosas do regime stalinista foram denunciadas. Depois desse governo, Leonid Brezhnev afirmou-se frente à União Soviética entre 64 e 82, e depois desse período vieram outros governantes assumiram o governo russo, tá? Então, um resumo. Aqui a gente vai precisar falar de duas questões principais que vão sim combinar com o fim da União Soviética. Essa corrupção dentro do governo socialista, ela já por si só é um problema conceitual, né? Além de ser um problema prático, ela é um problema conceitual, né, dentro do sistema. O país está fechado para outras economias, o que vai fazer com que o seu desenvolvimento tecnológico fique comprometido. A gente já falou sobre isso, sobre falta de competitividade dentro do sistema, né? Como todas as questões são estatais, você não tem a livre competitividade de mercado, o que faz com que o avanço técnico, o tecnológico dos setores esteja a cargo do Estado, né? Então, determinados setores que vão ter uma atenção toda especial por parte do Estado soviético vão se desenvolver. Já outros setores, por natureza, não haverá competitividade e por isso haverá uma defasagem, se você parar para pensar, em comparação com o modelo capitalista, né? Existe uma outra questão que é a produtividade do sistema está caindo, né? A produtividade do sistema socialista está caindo. A gente já falou disso em sala também. E essa produtividade, mesmo caindo, todos os lucros, lucro não é a palavra certa, né? Mas toda a produção vinda pela massa de trabalhadores soviéticos, ela não está sendo aplicada em serviços que promovam um bem-estar social para os habitantes. Então, como a primazia desse investimento está associada à indústria bélica e à corrida espacial, lembra que o período da Guerra Fria foi sobretudo um período de corrida espacial e de corrida armamentista, né? Esses países estão tentando convencer outros países a adotarem os seus modelos. Então, já que eu estou dando prioridade a esses dois setores, esses dois eixos, alguns outros setores estão ficando negligenciados. E são setores
que são setores que vão impactar diretamente no bem-estar da população. Então a população está extremamente descontente não só com os escândalos de corrupção que estão aparecendo, mas sobretudo porque esse esforço feito não está sendo revertido em uma mudança real na vida das pessoas, né? Essa situação ela não conseguia ser enxergada por boa parte da população, mas sobretudo os intelectuais, né, aquelas pessoas que tiveram acesso a formas de educação e de ensino mais aprofundadas, já estavam diagnosticando que o modelo não estava dando certo, né? E aí vai surgir uma camada, né, da população, uma pequena camada associada ao poder, chamada de nomenclatura, que vai bancar que o regime continue sendo extremamente centralizado para que eles tenham controle do regime. Acontece que, já que essa nomenclatura ela está sendo beneficiada por esse regime, né, como eu falei, alguns são mais iguais do que outros, é muito interessante para essa classe manter o poder, porque eles estão sendo privilegiados, né? Então você já vai ter um jogo de poder dentro da União Soviética, né, um campo de força política para que esse regime se mantenha nas mesmas estruturas, mesmo já se sabendo por uma parte da população, sobretudo a população mais erudita ou que teve acesso a mecanismos de educação mais aprimorados, que esse modelo não está dando certo, tá? Então eu coloquei aqui, vou ler só o segundo quadro, tá? A população que tinha acesso ao ensino superior acabou percebendo que o projeto socialista começava a ruir, as promessas de prosperidade e igualdade propagandeadas pelos veículos de comunicações estatais fazia contraste com o privilégio de uma classe que vivia à custa da riqueza controlada pelo governo. Esse grupo privilegiado, chamado de nomenclatura, defendia a manutenção do sistema unipartidário e centralizado dos poderes políticos. Unipartidário, só tem um partido político, não há competição política, só um partido. Quando você vota aqui, você vota em diferentes candidatos de diferentes partidos. Em geral, os partidos têm princípios em comum. Então, quando você vota num candidato de um partido X ou Y, você sabe mais ou menos qual é a posição, quais são as questões que aquele candidato está defendendo, o que são importantes para ele, quais são as pautas que ele levanta. Então, a partir do momento que eu tenho só um único partido, eu tenho só um interesse sendo abordado, né? Então, esse grupo nomenclatura defendia essa posição porque eles eram, sobretudo, a cúpula desse partido, né, que se manteria. Em 85, assume o poder o Gorbachev, Mikhail Gorbachev. O Gorbachev ele já vai promover algumas mudanças. Já lá em 1985, esse sistema soviético ele já dá sinais de que ele não vai conseguir manter sua competitividade, né? Então o Gorbachev assume o poder. Ele tinha pensamentos mais, vamos dizer assim, menos estatais, mais neoliberais. Então ele vai promover aí duas mudanças cruciais. São duas palavrinhas que você vai ter que gravar. Aí não tem jeito, né? Que é a perestroika e a glasnost. São duas medidas políticas que ele vai adotar que vão significar, sobretudo, transparência política, né, e reestruturação. Então, essas duas medidas visam aproximar, né, o governo soviético de uma mudança propriamente dita, para que esses erros constatados, né, dos governos anteriores eles diminuam e que a população se sinta, sobretudo, mais satisfeita. Então ele vai promover, por exemplo, uma diminuição do controle do Estado, que o controle do Estado tem na vida das pessoas, né? Uma menor participação do Estado na vida direta das pessoas, transparência nas medidas que estão sendo tomadas, né? Então ele vai modernizar a União Soviética nesse sentido, já aproximando a União Soviética de uma abertura, né, para o regime capitalista.
Então eu coloquei ali, ó, em 85 o estadista Mikhail Gorbachev assumiu o controle do Partido Comunista Soviético com ideias inovadoras. Entre suas maiores metas governamentais, Gorbachev empreendeu duas medidas, a perestroika, que é a reestruturação, e a glasnost, que é a transparência. A primeira visava modernizar a economia russa, com a adoção de medidas que diminuiria a participação do Estado na economia, né, que é o liberalismo, né, o neoliberalismo, enfim. A glasnost tinha como objetivo abrandar o poder de intromissão do governo nas questões civis, controle do Estado na vida das pessoas, né. Internacionalmente, a União Soviética ela também tomou medidas que davam fim já a esse processo. Essa imagem é a saída das tropas soviéticas do Afeganistão, por exemplo, e abriu sua economia sistematicamente, tá? Então, já em 85, com o Gorbachev assumindo o poder do Partido Comunista, a gente já tem aí a União Soviética se preparando para uma abertura. Ela já dá sinais de que esse conflito velado e ao mesmo tempo não velado já está em vias de acabar. Essas medidas promovidas pelo Gorbachev vão criar um ruído dentro da União Soviética. Não é todo mundo que vai gostar dessa modificação. Lembra que lá a nomenclatura, por exemplo, era um grupo de pessoas que está muito enraigada ao pensamento socialista, sobretudo porque tem privilégios em relação a ele. Então você vai ter aí uma resistência, né? Então eu coloquei ali, ó, a ação renovadora do Mikhail Gorbachev criou uma cisão política no interior da União Soviética. Alas ligadas à burocracia estatal e militar faziam uma oposição a essa abertura econômica que ele estava promovendo, né? Em contrapartida, tinham liberais. E aí o Boris Yeltsin, que vai aparecer e vai ser importante, defendia que as transformações promovidas pelo Gorbachev deveriam continuar, deveriam se aprofundar, inclusive, né? Então isso criou uma cisão. Eu tenho dois grupos, um que quer que essas medidas se incentivem e continuem, e outro que quer que essas medidas parem absolutamente. Em 91 vai ser feito aí um golpe militar, vai ser feita uma tentativa de golpe militar por parte dessa ala mais conservadora que queria que o regime continuasse fechado, né, para tentar tomar o controle do país. Só que esse golpe vai fracassar, né? Vai ser infundado. Então eu coloquei aqui, ó, deixa eu só arrastar o celular aqui para o lado para eu poder ler a tela que está na frente da tela. Em contrapartida, um grupo de liberais liderados pelo Boris Yeltsin defendia aprofundamento das mudanças com a promoção da economia de mercado e privatização do setor industrial russo. Lembra que o setor industrial é todo estatal, né? Porque há uma estatização no modelo socialista, ou seja, privatizar o setor industrial é basicamente você de fato migrar para uma economia muito associada ao capitalismo, né? Em agosto de 91, um grupo de militares tentou dar um golpe político sitiando com tanques a cidade de Moscou. Só que esse golpe não vai dar certo, né? Olha lá. O insucesso do golpe militar abriu portas para que os liberais tomassem o poder. Então, no dia 29 de agosto de 91, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. Então, aquele partido único que as pessoas estavam tentando defender, agora é ilegal ter esse partido, né? Temendo maiores agitações políticas na Rússia, as nações que compunham a União Soviética vão começar um movimento de desfragmentação. Vários países, várias nações que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nesse momento, vão questionar e vão pedir suas independências. Então, esse golpe de Estado, essa tentativa de golpe de Estado infundada e a promoção dos liberais no controle da União Soviética vai propiciar, esse momento de fragilidade vai propiciar que diversos países consigam sua independência em relação à União Soviética. Então eu vou ter nesse período de 90 e 91 ali, o surgimento de vários países novos no globo, tá? Então eu coloquei ali inclusive alguns, ó. Letônia, Estônia, Lituânia foram os primeiros países a declararem sua independência. No final do ano de 91, somente uma integração com o Cazaquistão e com o Turcomenistão que a União Soviética tinha, né? Esse é um mapa
basicamente aí do que eu tinha antes, em vermelho lá em cima. E percebam que vários países aqui agora no fundo, né, vários países abaixo surgiram nessa modificação de um período muito pequenininho de ano, né. Então o que era controle de um lado, o que era controle de outro, passou muito rápido, né, modificou-se muito rápido. Em 89, perdão, a queda do Muro de Berlim, ela já ditava o fim cultural, né, basicamente, desse conflito, mas em 91 é somente que a União Soviética vai se desfragmentar. Então essa imagem ela é anterior, ela é uma imagem da queda do Muro de Berlim em 89. Em 91 a União Soviética se desfragmenta, há inclusive a formação de um bloco chamado SEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que vai tentar juntar alguns países do bloco socialista para formar uma espécie de acordo econômico, né? Então você tem essa desfragmentação, mas entende-se também que existe uma preocupação com a economia desses países e a atuação em bloco. E aqui eu resgatei aquele slide que eu coloquei lá na última apresentação que eu fiz para vocês. Coloquei ali coloquei ali informações novas, né? Informações visuais novas, né? Então a Guerra Fria foi uma corrida espacial e armamentista, foi um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Coloquei alguns símbolos aqui, coloquei o símbolo do Plano Marshall, coloquei o símbolo da OTAN, o símbolo do Comecon, o símbolo do Pacto de Varsóvia, coloquei o símbolo da Agência de Desenvolvimento Espacial, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Então aqui foram só algumas informações novas que vão complementar esse outro esquema que eu coloquei aqui no final, né? Então, quais são os motivos que vão levar ao fim da União Soviética de fato? Existe uma queda da produtividade, associada sobretudo a uma falta de competitividade, que eu coloquei aqui, ó, falta de competitividade. Então não há uma competitividade entre empresas, o que vai fazer com que o desenvolvimento técnico, né, fique defasado, fique atrasado em relação ao regime capitalista, né? População descontente com o sistema. Descontente por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque existe uma corrupção, eu já até coloquei ali embaixo, né? O investimento prioritário está sendo no projeto espacial e no projeto armamentista, perdão. Ou seja, a produção que está sendo feita, ela está sendo investida em algo que a população não está vendo retorno direto. Então esse é um dos grandes motivos, né? A corrupção na cúpula do governo, que vai necessitar de medidas do Gorbachev, futuramente do Yeltsin, para corrigir esses modelos, e nessa correção você se aproxima com o modelo capitalista, né, com ideias capitalistas. E ao fundo aqui eu coloquei uma imagem, não está aparecendo bem, mas próximo slide a gente vai falar um pouco melhor disso, que são eventos que não estão associados à cerne do sistema, mas que vão influenciar também, né, no fim da União Soviética. No caso aqui é o desastre da usina nuclear em Chernobyl. E aí aqui já vão algumas sugestões, né, para eu terminar o vídeo. Sugestões de vídeos para que vocês vejam agora nesse período aí, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho no tema, que é um tema que eu particularmente gosto muito. Mas, enfim, se você acha que não entendeu bem ou quer entender um pouco melhor como é que funciona, como é que funcionou esse período, tem 3 vídeos aqui. Um é um filme, outro é um vídeo no YouTube e outro é uma série. Peguei um de cada, né? O Nerdologia de História do Fim da União Soviética tem 8 minutos com esquemas de vídeos e fotos muito pertinentes, tá? O filme é o Goodbye Lenin, é o Adeus Lenin, um filme que é um drama com comédia, ele é muito bom, leve de ver. Retrata a história de uma mãe que acorda, né? Ela era uma mãe que vivia no sistema socialista, e quando ela acorda o regime já acabou, né? A União Soviética ela já se desfragmentou, só que ela não pode passar por emoções fortes. Então o filho dela, esse rapaz que está na capa, ele tem que fazer um esforço gigantesco, porque ela era uma entusiasta, né, do modelo, né, uma defensora fervorosa do modelo. Então ele não pode dizer para ela que o modelo acabou. Então ele
ele fica fazendo mil tripulias para né, manter na cabeça dela certas coisas que ela tá vendo, né, e acontecendo. Ele tá tentando fazer com que ela não perceba que o regime acabou. É bem interessante e choca bastante essa ideia de o que acontecia no sistema e como a gente tem no modelo capitalista, né? Essa diferença aparece bastante. E por último, eu deixei o Chernobyl, obviamente, de todos aqui, é o mais recente. Ele é de 2019, é uma série da HBO em 5 capítulos ou 4 capítulos, eu não lembro, é bem curtinho, são capítulos grandes de 1 hora, mas é muito bom. Ela é excelente. Chernobyl foi um acidente da usina nuclear, é o maior acidente nuclear que nós já tivemos. E existe também um vídeo do Nostalgia, que eu até passo para vocês normalmente, né? Eu vou linkar ele quando eu botar esse vídeo para vocês lá no Google Sala de Aula. Eu vou colocar ele também para vocês verem, que é uma visita do Castanhari, né, o nome dele, à usina. Só que a série da HBO, ela revive, né, os eventos que aconteceram naquele período, né? Então é riquíssima a série, são 5 episódios. Além de ser rico do ponto de vista histórico, a série é muito boa, a história é muito boa, você fica impressionado com a riqueza de detalhes. Então é a minha dica para vocês, Chernobyl. Estima-se que esse acidente tenha de fato impactado muito na União Soviética do ponto de vista econômico. Além do esforço econômico para tentar contornar a situação, né, mitigar ou dar qualquer solução menos ruim, que é um acidente que até então nunca tinha acontecido, né, algo parecido na história da humanidade. Os efeitos da radioatividade na produção agrícola, na saúde das pessoas, numa área enorme, foi impactada. Então, você indiretamente, esse evento certamente teve uma participação muito importante no final da União Soviética, tá? Então ficam aí as dicas. Assistam o Chernobyl, de verdade, é muito bom. São 5 episódios só, acho que são 5 ou 4. E todos esses aí, vocês estão em quarentena, se puder ver, assistam. E o vídeo do Castanhari e do Nerdologia estão no YouTube de graça para vocês verem, tá bom? Se vocês quiserem falar sobre o filme, os filmes, né, a série, o vídeo e qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aqui. Fiquem em casa se for possível, né? E até a próxima. Valeu? Deixa eu fechar aqui.